Nós já vimos todas as questões que envolvem a divindade, a humanidade de Jesus, também a sua obra de expiação, ressurreição e ascensão. Mas é importante nós entendermos que Jesus passando na Terra tinha uma missão que envolvia não apenas a cruz, é óbvio, a cruz era o objetivo principal de Jesus, mas Jesus também nos mostrou que a sua missão tem paralelo também com a nossa missão. Então, quando Jesus veio à Terra, em primeiro lugar, o que ele fez lá no início de Marcos é dito, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele pregou o arrependimento. Ele passava pelas cidades da Galileia dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam na boa notícia. Então Jesus veio para pregar o arrependimento. Em um primeiro momento, isso ficou muito claro no seu ministério. Jesus também, no seu Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele ressalta que veio para cumprir a lei. Então, na sua pregação do Evangelho, algumas pessoas estavam achando que ele estava, talvez, em alguns momentos, contrário à lei. Mas a verdade é que Jesus veio cumprir a lei. Ele viveu de maneira correta, mas não apenas isso, em si mesmo, na sua obra e principalmente na sua morte e ressurreição, ele cumpriu a lei, ele termina aquele tempo do Antigo Testamento, inaugura um novo tempo e faz uma nova aliança. Ele é a nova aliança entre nós e Deus. E ele veio principalmente para servir. Em Marcos 10, 43 a 45, quando ele está dizendo para os seus discípulos: vocês não têm que, como os outros governantes, querer poder, autoridade. Aquele que quer ser alguma coisa no reino, ele tem que ser o que serve, ele tem que ser como escravo, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus veio servir. Claro que o seu serviço se demonstra principalmente na cruz, mas ele serviu curando, ele serviu pregando, ele serviu expulsando os demônios, ele serviu aos seus discípulos, inclusive partindo pão na mesa. E Jesus, com toda essa atitude, mostrou o poder de Deus. O Evangelho de Marcos e todos os evangelhos deixam muito claro que Jesus fazia milagres, expulsava demônios como sinal do reino de Deus que estava sendo inaugurado ali, mas o que ele queria realmente para nós não era simplesmente curar o nosso físico, mas nos dar vida. João 10:10 deixa claro que Jesus veio para nos dar vida e vida plena. Todos esses atos de Jesus são também exemplo para nós. Jesus viveu da maneira como ele deseja que nós vivamos, pregando o evangelho do reino, que nós possamos demonstrar o poder de Deus e o amor de Deus, assim sinalizando o reino de Deus, que nós também possamos servir como ele serviu. Jesus é o grande exemplo para nós da missão que Deus tem para o mundo. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós refletimos sobre a pessoa de Jesus, não apenas devemos pensar na maravilhosa obra de ressurreição, ou melhor, não devemos pensar apenas na maravilhosa obra de morte e ressurreição, mas também no exemplo que Jesus nos deixa nos evangelhos. Jesus, no evangelho, ele inaugura o reino de Deus, que é continuado por nós. Então, em Mateus 28, de 18 a 20, que nós sempre lembramos, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura, mas Jesus começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, lembra que a gente falou sobre a ressurreição, a exaltação de Jesus, que ele recebe toda a autoridade como resultado da sua obediência? Essa autoridade Jesus concede para que nós instalemos o reino. E como que esse reino é instalado? Não pela força das armas, não pela força política, ele é instalado no poder do Espírito Santo para testemunho a todas as nações. Em Atos 1:8 é dito que o Espírito Santo desceu lá sobre os apóstolos, e o Espírito Santo é distribuído a todos aqueles que creem em Jesus. Vamos falar em outro momento sobre isso, para que nós testemunhemos do reino. Então, quando nós, no poder do Espírito Santo, fazemos a vontade de Deus, estamos cumprindo a missão de Jesus. E assim devemos olhar
para a vida de Jesus como o nosso grande exemplo de cumprimento da vontade de Deus. A missão de Jesus foi dar a sua vida por nós, mas também nos dar o modelo e o exemplo de vida que nós devemos viver para a glória de Deus neste mundo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Porque Jesus é o nosso modelo. Há 3 ofícios que na teologia nós colocamos em Jesus, pelo qual nós entendemos que devemos obediência a Ele e devemos ter como grande modelo para a nossa vida. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Onde vemos na Bíblia que Jesus é profeta? Em Deuteronômio 18, de 15 a 18, Moisés prediz que virá um outro profeta maior do que ele e que ensinará ao povo, e que o povo deve ouvir este profeta. E em Lucas 7,16 é dito que o povo reconhece Jesus como profeta. E diversas pessoas, vendo o poder de Jesus e vendo o que Jesus faz, reconhecem Jesus como profeta. Mas afinal de contas, o que é o profeta? O profeta é aquele que fala as palavras de Deus, é aquele que traz as palavras de Deus para as pessoas. Ele faz essa ponte de Deus para os homens. Agora, o que é interessante em pensarmos sobre o ofício de Jesus como profeta é que ele não apenas fala as palavras de Deus, porque ele diz, lá no Evangelho de João, que ele só estava cumprindo aquilo que o Pai o ordenou. Então ele estava ali exercendo um ministério profético, mas não apenas nas palavras, mas ele próprio é a revelação de Deus. Então ele meio que encarna essa profecia. Jesus é a profecia, assim como ele próprio é o profeta. Então esse é o primeiro ofício. Jesus, profeta, ele fala as palavras de Deus e revela Deus para nós. Em segundo lugar, Jesus é sacerdote. Qual que é o papel do sacerdote? Levar-nos a Deus. Essa figura, esse ofício de Jesus como sacerdote é principalmente ressaltado na carta aos Hebreus. Ali é falado que Jesus é o sumo sacerdote. Não temos um sumo sacerdote humano que, como nós, precisa oferecer sacrifícios, mas ele mesmo ofereceu a si mesmo. É muito interessante pensar nos ofícios de Jesus, que Jesus não apenas é o profeta, ele é a profecia, ele é a própria revelação. Jesus não apenas é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito, por isso mesmo ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele ofereceu o seu sacrifício uma vez e com isso abriu esse novo e vivo caminho para que pudéssemos ter acesso a Deus. Dessa forma, Jesus, como sumo sacerdote, ele nos aproxima de Deus. Olha que coisa linda! Jesus traz Deus para nós e também nos leva para Deus. Ele faz essa via de mão dupla para nós, ao mesmo tempo que também intercede por nós. Isso é ressaltado em Romanos 8:34, que nós temos Jesus como nosso intercessor, como aquele que ora por nós, como aquele que, à direita de Deus, está o tempo todo buscando o favor de Deus para nós. É lindo a gente pensar isso, né? Que Jesus, o próprio Deus, intercede por nós e assim ele cumpre o que ele falou lá em Mateus 28, estou com vocês todos os dias, até o fim. Então, esses dois ofícios são complementados por um terceiro. Jesus é o profeta, traz Deus para nós. Jesus é o sacerdote, leva-nos a Deus. Jesus é o rei.
ele governa sobre a igreja, ele tem autoridade e ele terá autoridade. Mateus 2:2 descreve o nascimento de Jesus como aquele que é reconhecido como o rei, ele é reverenciado como o rei, não apenas os chamados reis magos, não apenas pastores, não apenas diversas pessoas, mas os anjos reconhecem Jesus como rei. Depois ele é recebido em Jerusalém como bendito rei que vem em nome do Senhor. Na crucificação há meio que a entronização de Jesus, porque é colocada uma placa ali acima, Rei dos Judeus, e nas 3 principais línguas daquele contexto, em aramaico, em latim e em grego. Então Jesus é entronizado como rei, e na sua ressurreição isso então se estabelece, assim como nós já vimos em diversos textos, que toda autoridade é dada a Jesus. Jesus é o rei que tem a autoridade última sobre a terra. Em Apocalipse 1:5, que é um livro escatológico, né, que é um livro que diz, olha, o rei virá, mas em 1:5 já diz que ele é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra, não apenas será. E isso é muito importante a gente compreender. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, é um ato político. Nós estamos dizendo que não importa quem é presidente, ditador, monarca, o que quer que seja, prefeito, governador, a autoridade acima de todos esses humanos, e inclusive sobre os celestiais, isso é dito lá em Colossenses também, é o Senhor Jesus. Jesus é o governante sobre a terra. Ele o é, de verdade, mas ele exercerá esse poder na sua volta. E assim nós encerramos esses momentos, essas aulas a respeito de cristologia. Jesus é o rei, Jesus governa sobre a terra, nada está fugindo do seu controle, ele mantém tudo sob controle. E nós, como fiéis testemunhas, também devemos exercer esse ofício profético levando Deus às pessoas, o ofício sacerdotal levando as pessoas a Deus, não como sumo sacerdote, mas levando sim as pessoas a Deus pelo poder do Espírito Santo, pelo testemunho de Jesus, e também como representantes do rei, levando o evangelho do reino através do testemunho, da proclamação e do poder de Deus.